Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Auxílio Mútuo, em uma zona montanhosa e deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta. Na estrada, ao sabor da ventania de inverno, um deles fixou o singular achado e clamou irritado: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. Amigo, salvemos o pequenino. É o nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de tempo." E avançou para diante, em largas passadas. O homem de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando paternalmente junto ao próprio peito e aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rapidamente. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele não abandonou aquele ser indefeso. Levava-o junto ao peito. Depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado, sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo depressa e só com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio, que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos para enfrentar o congelamento. Enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada, guardando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira chegar, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Então é isso, quando você ajuda uma pessoa, não tem para onde correr. É você ajudando e o céu te ajudando. É você dando o seu melhor e recebendo de volta aquilo que você está plantando. Quando a pessoa pensa só nela, isso chama egoísmo. E o egoísmo, ele é frio. O egoísmo, ele destrói o nosso coração. Porque a gente fica voltado só para nós. E chega um dado momento que isso gera um vazio tremendo. Eu não sei se eu aumento, se eu abaixo a televisão. Se a gente abaixa, não escuta. Se aumenta, atrapalha. Enfim, a questão do egoísmo é isso. Você tem um limite do tanto que você tem que gostar de você. É excelente aquela ideia do eu primeiro, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. É excelente essa ideia. Desde que ela não seja voltada totalmente para você. Em relação a algo que vai me fazer mal, eu tenho que me priorizar. No caso aqui, a pessoa ficou insegura de levar o menino porque ela ficou primeiro a minha vida, depois a do outro. Mas ela não enxergou que caminhando junto com o outro, ela ia caminhar mais devagar. Mas ela ia se esquentar com o calor do corpo do outro. E foi o que aconteceu. O que levou devagarinho, foi esquentando o corpo dele e sobreviveu. E o primeiro, que não tinha nada para esquentar o corpo dele, inclusive o seu próprio coração. Na sala de aula, eu sempre falo para as crianças que nós somos parte de uma equipe. Vejam bem, quando você tem um time de futebol, um time de vôlei, qualquer time de jogo, um não tem uma obrigação, o outro não tem outra obrigação, cada um, tem as suas funções dentro da equipe. E quando um deles deixa de cumprir a função, não parece que quebra, parece não, é fato, que quebra todo aquele elo da corrente. Um não funcionando bem, quando um falta no treino, o time não joga direito. Eu lembro na época do vôlei, um tem que levantar a bola, o outro tem que dar
o saque, o outro tem que dar manchete. Quando faltava algum dos jogadores, né, da turma, a gente ficava completamente perdido, porque tinha aquele que era específico para determinado tipo de atitude no time. E na nossa vida, na sala de aula, dentro de casa, cada um tem um ponto forte no que ele se dá melhor para fazer. E que ele é uma peça fundamental para os demais. Mas se cada um ficar pensando em si próprio, eu não faço, eu não quero, deixa que o outro faz, o outro é folgado, né? Ou então não é problema meu, não estou nem vendo. Se a gente vier com essas ideias, pelas próprias ideias já não dá um vazio? Afinal de contas, para que eu estou aqui? Se não é para ser útil. E aí eu volto a repetir em alguns vídeos, né? É a mesma palavra. A utilidade é fundamental. Agora, ser usado, não. Você ser útil é uma coisa, ser usado é outra. Então, é importante que você se atenha nas suas habilidades, naquilo que você tem competência para realizar e principalmente em favor do próximo. Isso não significa deixar você de lado. Significa que você pode suprir as suas necessidades e ainda suprir as dos outros. Olha que alegria que isso dá, olha como isso preenche o coração. E em contrapartida, quando você está dando, o que acontece? Você recebe. É da lei natural, é da lei de Deus isso. Tudo que você planta, você colhe. Então, qual é o medo que as pessoas têm? A insegurança, essa rigidez de ainda não querer ajudar o próximo. Já não chega a história do bom samaritano? Aquele que vivia dentro do, do local de oração, passou, não quis ajudar, porque estava atrasado para orar. O outro, que era um cara trabalhador, que era um cara dito que tinha dinheiro, ele tinha que correr atrás do dinheiro dele, não pôde salvar a vida daquele homem jogado na estrada. Aí passa um samaritano, uma pessoa humilde, que não tem um bom emprego, que não tem um bom salário, que também não tem uma boa religião, não frequenta a religião, mas que tem Deus no coração. E mesmo sozinho, com toda dificuldade, ele bota o homem, né, para andar com ele e socorrer. E leva até um local onde ele pede para curar as feridas do homem, que ele, na sua humildade, pagaria pelo serviço. É isso. Na sala de aula, a mesma coisa. Um aluno precisa do outro para aprender. Tem aquele que sabe mais matemática, o outro que sabe mais português. Se sentam juntos, é a fusão certinha. Um ajuda o outro. Agora, se eu colocar os alunos sentados enfileirados, cabeça no piolho do outro, né? Um atrás do outro, eles não se veem, eles não conversam. Eu quero uma sala daquelas que é para ficar calada o tempo todo, regrada o tempo todo, sem dar uma brecha de troca de conhecimento. Eu quero o que com isso? Aquele que sabe não tem dificuldade, beleza, ele vai se desenvolver dentro do seu lado egoísta ainda mais, inclusive. E o que não sabe, que tem mais dificuldade para aprender, vai acabar desistindo no meio do caminho, porque não sente apoio, se sente inseguro, com medo da aprendizagem. Então, como educadores que nós somos, nós temos que dar a ponte para que eles possam passar. E a ponte, às vezes, é o amigo. Ensinar a criança a caridade, a solidariedade, a empatia, a reciprocidade, a união, a amizade. Valores que precisam ser trabalhados diariamente na casa de cada um, com os seus familiares e dentro da sala de aula. Aí sim nós estamos caminhando para uma sociedade de verdade igualitária. Essa história de sociedade igualitária porque eu estou dando bolsa isso, bolsa aquilo, porque eu tenho benefícios do governo, porque eu tenho cota. Isso aí não deixa ninguém igual. De certa forma é até humilhante, porque às vezes a pessoa tem condições de trabalhar, ter o dinheiro dela, mas como ela vê o caminho mais fácil, o governo é paternal, então ela vai lá e dá um jeitinho de ir pro caminho mais fácil e ganhar lá os 600 contos, tá tudo bem. E ela se contenta com isso pro resto da vida. Ela não vai crescer, ela não vai desenvolver, ela vai ficar sempre dependente de um governo. E se tiver qualquer tipo de mudança no governo, ela fica sem dinheiro para tomar o leite dela. Então, a cidade igualitária que nós tanto desejamos, sociedade igualitária,
não é essa de cota de programas de governo. Esses são paliativos para casos de emergência, emergência real. Alguém que perdeu o emprego, que não tem nem como receber lá o seu salário de desemprego, que tem muita boca para comer na casa daquela pessoa. É uma emergência até ela arrumar outro emprego. Ou uma pessoa doente, que não tem condições de trabalhar e que vai ser para a vida inteira naquela situação. Mas hoje a gente vê assim que tem cota para negro, cota para homo, cota para tudo que é coisa que vocês podem imaginar. Tem salário para o cara que usa droga, tem salário para o cara que foi preso, tem salário para prostituta, tem salário para tudo. Gente, para tudo que vocês podem imaginar. Ou seja, é muito conveniente não estudar, não trabalhar, porque o governo é paternal. E isso não traz igualdade. O que traz igualdade é isso, é um ajudando o outro, sim, até se levantar. Levantou, agora caminha. Caminha fortificado porque teve apoio. Então, na sala de aula, em casa, a gente ensina o filho desde pequeno que ele pode ajudar, que ele deve ajudar. E ajudando, ele também vai ser ajudado. Mas não que isso seja para carregar no colo a vida inteira. Ajudar não é ficar fazendo a lição do outro, não é resolver os problemas que o outro tem para resolver, passar cola no dia da prova. Isso não é ajudar. Ajudar é na hora do aprendizado sentar junto e explicar para o colega, porque às vezes a professora explica e a fala da professora não chega naquela criança. Sou super a favor dos colegas sentarem em grupamentos produtivos, onde todos vão trocar ideias e às vezes a fala da criança é mais próxima do que da outra criança do que a fala da professora para a criança. Então, a ajuda, eu sou mega super a favor. O paternalismo não, porque o que traz igualdade é a pessoa ter o brilho dela. Ela acreditar nela mesma, ela ter autoestima. Então você ajudar, ela vai manter isso, ela vai criar isso nela. Mas se você passar a dar tudo na mão dela, ela vai ficar dependente, ela não vai se tocar de que aquilo ali gerou uma dependência. E no dia que não tiver de onde tirar, como é que ela faz? Então a gente tem que dar oportunidade para o outro buscar o peixe dele. E não para ficar dando peixe na mão toda hora. A ajuda, ela é fundamental nesse meio que nós vivemos social. É uma forma de convivência, uma boa convivência, mas sem paternalismo.